meus amigos limoeirenses, estou aqui para dizer que daqui a pouco vou ter um bate-papo com o deputado federal Domingos Neto, do PSD, um deputado jovem, que possa nos ajudar na realização dos nossos projetos, né? Tendo em vista no assunto principal vai ser o desenvolvimento econômico da nossa região, do nosso município de Limoeiro do Norte. Eu gostaria de dizer que a minha preocupação é muito grande quando a gente vê a questão da segunda pandemia que nós temos aí pela frente, que é a pandemia do desemprego, a pandemia da carestia, e a gente observa que Limoeiro tem que pensar como é que vai reagir a esse momento de extrema dificuldade na economia mundial. Agradeço a todos e vamos passar agora ao encontro. Deputado Domingos, né? Antes de tudo, eu gostaria de agradecer, né, por seu compromisso com o nosso município e, em especial, com a nossa campanha, né, que busca levar ao povo limoeirense a oportunidade de avançar social e economicamente. Agora, nesse dia 15 de novembro, votando no 55. Então, assim, nós estamos visitando todas as casas de Limoeiro do Norte e a gente percebe que a gente precisa urgente de mudanças. Acho que a relação, assim, eu gostaria muito que o senhor pudesse falar um pouco também sobre a sua carreira política, a sua trajetória, que o senhor pudesse se apresentar, bem como, se possível, falar sobre algum projeto que o senhor já trouxe aqui para Limoeiro, né, em prol do nosso município. Tá certo? Pode ser? Eu quero agradecer a você, Mazé, pelo convite. Também cumprimentar a todos os nossos internautas, web espectadores que hoje nos assistem. Tenho certeza que se não fosse num momento onde as medidas sanitárias nos impedem de estar fazendo comícios e reuniões maiores com aglomerações, a gente estaria hoje aí em Limoeiro fazendo uma grande reunião para poder estar falando bem com um grande público que certamente lhe segue e poder, assim, mostrar a todo o povo de Limoeiro o nosso apoio. Isso agora, nesse momento diferente, nessa campanha diferente, nós fazemos através dessa live, onde eu já quero iniciar agradecendo a Márcia pelo convite, dizer que fico muito feliz de participar da sua live. Vou aqui, como você pediu, contar um pouco da minha história. Eu ainda tenho uma história muito recente, né? Eu tenho 32 anos de idade, mas já fui candidato a primeira vez aos 22 anos. Então, estou no meu terceiro mandato de deputado federal. Comecei a fazer política ainda aos 16 anos. Meu primeiro discurso foi aos 16 anos de idade. E aos 22 fui candidato a primeira vez. E agora, no meu terceiro mandato, enfim, durante os meus mandatos, alcancei várias posições importantes na Câmara. Presidente de comissões importantes, líder de partidos importantes. A maior honra que tive, liderar o nosso partido, o PSD, o 55, em 2018, que bati todos os recordes de idade que a Câmara tinha. Mais jovem líder de partido, mais jovem presidente de comissão, mais jovem relator do orçamento, mais jovem coordenador de bancada. Todas eu consegui fazer através de muito trabalho, muito afinco e sempre com um foco, de que na política, o nosso dever principal é que aonde chegar o nosso prestígio, tem que chegar dos nossos representados. Então, em cada uma dessas posições, eu usei o meu mandato a favor do meu estado e dos municípios que represento. Por isso, também como relator do orçamento e coordenador da bancada do Ceará, que o Ceará, esse ano, tem recebido investimentos importantíssimos nas mais diversas áreas, na saúde, na educação, no abastecimento d'água, nas obras de infraestrutura. Hoje, as reformas e manutenção de todas as nossas BRs do Ceará estão tendo orçamento porque consegui destinar como relator. Hoje o Cinturão das Águas não parou, continua em obras também porque destinei recursos. A transposição do São Francisco da mesma forma. Os nossos municípios, e foram vários municípios que eu coloquei recurso de emenda. Limoeiro também foi um deles beneficiado para ajudar no custeio e manutenção da saúde. Enfim, trabalhei, e essa foi a minha escola política também, para que pudéssemos, através da política, resolver o problema de muitos dos nossos conterrâneos cearenses.
esse é um desafio muito grande. E eu, hoje, Mazé, confio muito que você está preparada, sinto em você essa disposição de quem quer fazer o bem. Isso, assim, na política, eu acho que uma coisa que a gente aprende muito é tentar conseguir fazer uma leitura das pessoas. Isso faz parte do ambiente político. E você é uma pessoa que inspira confiança, que a gente sente que quer fazer o bem, que está dedicada a melhorar a vida dos seus conterrâneos de Limoeiro do Norte. E que, para isso, sei que você está ouvindo cada um, andando em cada casa, enfrentando o poder local, porque, como eu, acha que teve toda a oportunidade do mundo de fazer algo por Limoeiro e não fez, e porque você tem a disposição de fazer mais, fazer melhor e, com certeza, projetar o município de Limoeiro, que tem um potencial gigantesco e que, por vezes, por ineficiência, por falta de liderança política, fica para trás. Eu tenho convicção de que você tem não só a boa vontade, a liderança e também ao bem-querer popular que lhe fará vitoriosa, mas você terá também todo o prestígio político necessário, contando com o nosso apoio, com o apoio do nosso partido, com o apoio do nosso presidente Domingos Filho, com o meu apoio como deputado federal, para abrir portas, para pegar os seus projetos, levar em Brasília, nos ministérios, buscar recursos e fazer com que saiam do papel, melhorando a vida do povo de Limoeiro. O que eu quero que nessa live você possa transmitir. E, infelizmente, eu não poderei estar com você nessas suas visitas casa por casa. Mas hoje a internet e as redes sociais nos permitem também multiplicar a nossa voz e que o povo de Limoeiro saiba que a Mazé terá no meu gabinete, um gabinete que é dela, para servir ao povo de Limoeiro do Norte e para juntos buscarmos recursos e parcerias importantes para a melhoria de vida do nosso povo. E é por isso que eu estou aqui hoje, para outorgar totalmente aqui o meu apoio, dizer que conte comigo, estamos juntos e que lá em Brasília, onde chegar a voz, as minhas relações, o nosso modesto prestígio, chega também o seu para ajudar Limoeiro do Norte. Deputado, muito obrigada. Muito obrigada. Ouvir isso, assim, é muito importante. Por quê? Porque a gente não faz nada sozinho, né? Não posso sonhar, por exemplo, em realizar algumas coisas e não ter apoio em Brasília ou a nível de governo do Estado. Ouvir isso de você, um rapaz tão jovem, mas que já mostrou a que veio na política, realmente tem acompanhado tudo que o senhor tem destinado ao Estado do Ceará. Eu agradeço muito a gente estar aqui hoje e você poder explanar tudo isso. É um belo exemplo a ser seguido. Eu gostaria também, deputado, eu posso passar para a segunda pergunta, né? Assim, eu tenho feito uns movimentos aqui em Limoeiro, que a militância denominou de Movimento 55. E aí o nosso primeiro encontro foi com os jovens. E a gente vê grande parcela da população de Limoeiro do Norte, principalmente os jovens, eles estão assim sem uma ocupação, sem a questão do emprego, né? E aí, assim, há muito tempo o nosso município ele está parado, não gera riqueza, né? Não distribui renda. E aí, assim, no nosso plano de governo, a gente vê a possibilidade de não produzir somente mais matéria-prima, e sim desenvolver um complexo agroindustrial na Chapada do Apodi, não necessariamente localizado na Chapada, porque as terras são muito férteis e elas realmente servem mais para produzir. Mas o que a gente percebe? Nós temos muita matéria-prima que sai daqui e vai para a indústria de transformação em outro local, certo? Os melhores empregos não ficam aqui em Limoeiro. E aí, assim, nós temos, por exemplo, o IFCE formando excelente mão de obra aqui no nosso município, e essa mão de obra não fica aqui, porque nós não absorvemos, né? Então, assim, a pergunta que todo cidadão de bem de Limoeiro do Norte quer saber é se é possível realizar realmente esse complexo agroindustrial para absorver essa mão de obra mais especializada, vamos dizer assim, com melhores empregos, melhores salários na Chapada do Apodi, com a indústria de transformação.
Primeiro, que isso é algo que já era para estar acontecendo. O que falta é exatamente como você está fazendo. Espírito empreendedor, vocação empreendedora e a prefeitura liderar esse processo. Vou tentar citar como exemplo na minha terra. A minha terra não tem, infelizmente, eu sou de Itauá, no sertão. Nós não temos o potencial e nem as terras ou a água que Limoeiro tem. E nós conseguimos levar a indústria para lá. Uma indústria de calçados que veio do Rio Grande do Sul. E o gaúcho lá, ele não descobriu o Tauá lá de Porto Alegre, não. Isso foi com liderança, foi levando, foi pedindo, foi levando os incentivos, construindo o galpão, incentivos estaduais, incentivos municipais, enfim, toda uma rede onde a prefeitura lidera um processo e cria a situação de dar um estímulo. Para Limoeiro isso é ainda mais fácil, porque nos próximos meses ou anos nos próximos meses, nós vamos estar aí dando ordem de serviço. Já está indo para a licitação. E o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, esteve no Ceará recentemente, a meu convite, estivemos na Federação das Indústrias do Ceará, lançando o ramal do Apodi. Isso vai jogar água para beneficiar o Rio Grande do Norte e vai beneficiar também o Ceará. Isso fará com que, em um curto espaço de tempo, nós tenhamos condições hídricas de irrigar ainda mais no perímetro Jaguaribe, Apodi, o que vai fazer com que milhares de hectares que estão disponíveis tanto no Tabuleiro de Ruas como no Jaguaribe Apodi possam ser novamente agricultados. Vai gerar muito emprego. Trazer um complexo industrial é parte é quase uma consequência, mas que não chegará se o município não liderar esse processo, não buscar as empresas, não chegar tem que chegar e oferecer o terreno, tem que chegar e construir o galpão, e para isso, para conseguir esses incentivos, conseguir os recursos para construir o galpão, você vai contar comigo. Vamos juntos, tanto ao governo do estado quanto ao governo federal, no que for necessário, para gerar a rede de incentivos que se faz necessária. O município precisa ser indutor dessa construção desse complexo. Não será feito só pelo empresário, porque por muitas vezes, eu citei como exemplo a minha terra e volto para tentar explicar. Se o empresário for sozinho botar na ponta do lápis, realmente para ele pode ser muito mais negócio estar perto de grandes centros urbanos ou numa zona industrial de uma região metropolitana. Ele só vai sair dessa zona de conforto para ir para o interior se tiver uma rede de incentivos que deve ser liderada pelo município. Parabenizo a você pela iniciativa e digo logo que você vai contar comigo para realizar esse sonho para o povo de Limoeiro. Muito obrigada. Eu fui assessora jurídica em alguns municípios aqui vizinhos e eu acompanhei de perto o processo de industrialização deles. E assim, a gente ficava sempre, gente, por que Limoeiro não tem indústria? E aí, assim, é um sonho, toda a população tem. Realmente, nunca nenhum gestor conseguiu implementar esse parque industrial ou complexo industrial, como a gente está falando. Por que eu pensei relacionados à Chapada do Apodi? Nós estamos vivendo um momento de pandemia, né? E a gente sabe que a gente tem que valorizar aquilo que nós temos aqui na nossa terra. E o que é que nós temos de melhor? O solo, um dos melhores solos do mundo, que atrai gente de todo lugar do mundo para investir aqui por conta disso. O que estava faltando? Água. E a água chegou através da transposição, né, do Rio São Francisco. Eu sei até da sua participação no investimento, alocação de recursos de 41 milhões, se eu não me engano. Já foi concluído, o São Francisco entrou, né, vamos dizer assim, no Ceará. O senhor também trouxe aqui, naquele dia o presidente do Denox até a Chapada do Apodi, e com 15 dias o meu pai, depois de 4, 5 anos, e os amigos dele e as pessoas que viviam da agricultura voltaram a produzir. E eu acho esse exemplo assim, muito bom, porque realmente demonstra como é que a política pode mudar a vida da população de Limoeiro do Norte. A água chegando, a barragem das Pedrinhas voltou a correr, o nosso principal, vamos dizer assim, a parte turística voltou a ter vida, porque estava abandonada, e a questão das terras voltaram a produzir. Os empregos estão retornando aos poucos. E com esses investimentos que você acabou de falar,
que ainda vão vir, né, devido ao ministro ter avaliado, né, vamos dizer assim. Então, aí é que vai virar, vamos dizer assim, um celeiro, né? Mas as indústrias precisam chegar. A gente não dá mais para continuar produzindo só a matéria-prima. Então, eu vejo assim, elas chegando, a gente vai ter mais arrecadação de impostos também. O nosso município vai se tornar, vamos dizer assim, mais autossuficiente. Não vai depender mais tanto só do FPM, né? E aí a tendência é de melhorar a vida de todos. Eu vejo assim, em relação, por exemplo, toda a região, ela vai ser beneficiada com esse desenvolvimento que ocorrer aqui em Limoeiro. Né? Por exemplo, em Tabuleiro nós temos um polo metal mecânico, né? Com certeza vai atrair a questão das como é que eu posso dizer, da indústria agrícola, aquela que faz as máquinas agrícolas. A gente tem esse polo metal mecânico que tudo está interligado. Então, a região toda ela vai se desenvolver com essas instalações que a gente está prevendo aqui, com esses incentivos. Então, eu gostaria de perguntar, deputado, como é que o PSD enxerga Limoeiro, assim, com esse potencial realmente suficiente para alavancar o desenvolvimento de toda a região do Vale do Jaguaribe? Limoeiro exerce uma liderança regional e que o PSD sabe que nós damos toda a prioridade a Limoeiro, sua eleição, acreditamos, apostamos, ajudamos, contará com a gente não só na campanha, mas na gestão, porque tenho a convicção, Mazé, de que você, prefeita eleita, nós vamos ter uma gigantesca responsabilidade e vamos fazer história. Eu quero poder ser uma pessoa que vai lhe ajudar a conseguir realizar os sonhos do povo de Limoeiro e que representa, como eu falei, uma liderança que será regional. Diversas das medidas que são sonhadas pela sua gestão vai depender das parcerias, porque o município não terá recurso suficiente para fazer sozinho. E é por isso que eu estou também aqui hoje. Você falou no IFCE, esqueci de dizer também, eu tenho apoiado muito os institutos federais, trabalhado muito para conseguir recursos, entre eles para Limoeiro, porque sei que são importantíssimos nessa equação de desenvolvimento econômico, e que eu quero também aqui fazer uma outra sugestão, que é uma sugestão que faço, que estou fazendo também em Tauá, é que além da gente trabalhar na geração de empregos pela ampliação assim, das empresas, de indústrias, a gente possa também criar um regime de incentivos à criação de empresas para estimular a vocação empreendedora. Às vezes nós temos um jovem que ele tem um talento digamos assim, com computador. Ele não quer ser um funcionário de carteira assinada, ele quer criar a lojinha dele de manutenção. Ou o cara que tem o talento de corte, de costura ou de cozinhar, enfim, cada um que queira abrir o seu negócio. Nós precisamos, eu já participei da reunião com o Sebrae o compromisso do prefeito empreendedor, que o Sebrae entra como ajudar na parte de capacitação, e o município pode entrar também ajudando com fundo de aval para que a gente possa permitir que esses negócios tenham financiamento. Então, assim, você não só vai gerar emprego de carteira assinada, mas nós vamos pegar muito desses jovens e vamos fazer deles empresários. Excelente, excelente sugestão. Deputada, eu fiz outro movimento com os jovens, eu fiz com as mulheres. E aí, as mulheres, geralmente, elas têm uma sabedoria, né? Assim, elas nos inspiram. E assim, das questões apontadas nesse encontro, a gente percebeu assim que a questão do desemprego atinge os filhos e as filhas, e eles têm que sair daqui da nossa cidade, ficarem distantes das famílias. E aí, como a gente está falando de desenvolvimento econômico, surgiu muito a questão de desenvolver a indústria do turismo aqui na nossa região. E aí seria a indústria do turismo religioso, em especial, como por exemplo, nós temos algumas festas religiosas aqui, por exemplo, de Santa Luzia, no Espinho, e a gente podia criar um complexo turístico para desenvolver aquela região ali.
Tem também a festa de São José, no Bixopá, que é o nosso único distrito. E outra coisa que chama a atenção é que a nossa padroeira aqui no nosso município não tem nada que remeta a ela. Nem sequer, por exemplo, Nossa Senhora da Conceição não tem praticamente nenhuma imagem aqui na nossa cidade que eu entendo que a gente poderia construir na própria Chapada do Apodi, que a vista é belíssima, um mirante, onde Nossa Senhora da Conceição estivesse lá. E com isso, uma comunidade, por exemplo, Cabeça Preta, que chama, ela é uma comunidade muito carente. E a gente podia levar desenvolvimento através dessa indústria, né? Que é a indústria do turismo. Então, assim, eu pergunto como é que o senhor avalia esses projetos e se o turismo religioso realmente é uma indústria promissora, sob o ponto de vista da geração de emprego e renda. Eu acho, primeiro, que enxergar esse potencial já por si demonstra uma visão empreendedora, que por vezes isso é fundamental na liderança política. A vocação do turismo religioso, você pode citar pelos exemplos dos municípios que têm muito turismo religioso, que praticamente sobrevivem disso. Como temos em Canindé, como temos em Juazeiro do Norte, enfim, temos vários pontos que também recebem turistas de turismo religioso no Brasil inteiro. E turismo é um destino turístico, ele é um produto. Um produto como é um produto na prateleira e no supermercado, ele é um produto. Então você tem que desenvolver a qualidade do produto, ou seja, a infraestrutura, tem que estar preparado para receber, enfim. Você tem que desenvolver a marca do produto, porque aí também você tem que ter a solidez do destino enquanto nome e a propaganda. Então, se você conseguindo ter as duas coisas, as três coisas, você conseguir ter a infraestrutura necessária para receber, que isso vai de equipamentos públicos, vai de obras públicas que possam chamar a isso também isso precisa também de uma parceria com o setor privado, porque também o turista não vai para onde não tem hotel, o turista não vai para onde não tem um restaurante, precisa ter uma estrutura privada que acompanhe e depois a participação na formatação formal dessa marca, ou seja, colocar no calendário oficial de eventos do Estado, colocar isso em lei estadual para marcar as datas, e a propaganda, que é levar isso nas feiras, nos eventos, fazer com que Limoeiro seja visto e conhecido no Brasil inteiro. Faço questão de abrir essas portas, conheço bem a ABAV, a BIH, a Brasel, as associações nacionais de eventos, no Ministério do Turismo, na Embratur. Lembro que a minha mãe já foi secretária de Turismo de Fortaleza, então temos uma experiência grande nessa área e fui da Comissão de Turismo durante, se não me engano, uns 8 anos. Então, conheço bem todos os operadores de turismo no Brasil e faço questão de estreitar relações de Limoeiro com todos esses atores do turismo no Brasil. Eu acho que eu falei as siglas, mas não expliquei o que era. A ABAV é a Associação Brasileira de Agentes, a BH, a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, a Brasel é bares e restaurantes, enfim, são os principais operadores nacionais de turismo. Deputado, tem um projeto assim que eu acho belíssimo, eu acho que eu até já comentei com você no dia que você estava com o presidente do Denox aqui, porque eu acho assim que seria criar o complexo turístico da Barragem das Pedrinhas. Esse é um sonho antigo da nossa região e assim eu comecei a sonhar e a pensar e a perguntar às pessoas e aí eu acho que tem que ser uma coisa até que envolve mais do que um município. Porque nós temos várias, vamos dizer assim, passagens molhadas ou barragens que poderiam ser transformadas com esse complexo industrial, né? Ou do complexo turístico da Barragem das Pedrinhas, mas poderia se estender, por exemplo, nós temos a barragem de Quixeré, nós temos uma passagem molhada lá em Tabuleiro, e as pessoas não têm muito para onde ir. E esses locais, eles são ocupados de uma forma sem a mínima infraestrutura, mas mesmo assim é como se fosse o destino turístico da região, é ali. E aí se fosse bem aproveitado, se a gente tiver como fazer uma estrutura adequada, eu realmente acho que poderia ser algo transformador aqui para a região. Por exemplo, eu cito assim, a Barragem das Pedrinhas, eu imagino que seria aproveitado um local para esportes náuticos,
um local, com certeza atrairia os hotéis, né? Mas assim, um local com calçadões, com quadras, com espaços verdes, porque Limoeiro está precisando de espaços bonitos, que a gente se orgulhe, que a gente possa dizer assim, isso aqui é de Limoeiro, a começar pela entrada da cidade. Ela está sem vida, ela não remete a nada do que diga assim a nossa história. Não tem um pórtico, sabe? Falta. Limoeiro já foi o berço da cultura, da educação, da região toda e tá se perdendo. A gente não sente mais isso andando em Limoeiro do Norte, assim, um certo zelo, um certo cuidado com o que nós temos. E nós temos muito potencial. Só aqui eu já falei da questão do turismo religioso, estou falando do complexo turístico da Barragem das Pedrinhas. Nós temos o segundo melhor solo do mundo, nós podemos atrair indústrias não só relacionadas a essa questão agrícola, mas todo e qualquer tipo de indústria, mas eu acredito que se, por exemplo, nós estamos produzindo algodão novamente na Chapada, né? A gente, por que não ter uma vicunha têxtil aqui na nossa região, né? Por exemplo, nós estamos produzindo até trigo. Frutas e derivados, assim, a gente tem muita coisa para servir de matéria-prima para essa indústria de transformação. E por algum motivo, a gente imagina que, inclusive por conta de uma desunião política muito grande na nossa cidade, as pessoas se tornam inimigos pessoais, isso tem atrasado o nosso desenvolvimento. Eu estou sofrendo uma perseguição muito grande política, mas eu costumo dizer, gente, aqui não tem inimigo. Eu não tenho inimigo pessoal. Eu não tenho inimigo político. Eu acho que Limoeiro está passando da hora de perceber que está se apequenando. Nós não temos representantes a nível de estado, nem a nível federal. Limoeiro do Norte está, assim, há décadas, realmente perdendo prestígio, em todo e qualquer sentido. Assim, a gente não vê as pessoas realmente se unindo por grandes ideais. E eu estou querendo pensar grande, eu estou meio fora da curva do que já vinha acontecendo em Limoeiro e está incomodando muito, sabe, deputado? Está incomodando muito. Eu espero sair vitoriosa dessa eleição, porque eu conto com o apoio realmente da população de Limoeiro do Norte, que consegue enxergar esses objetivos que estão no nosso plano de governo. Mas, assim, a gente teria realmente, voltando para o assunto do complexo turístico da Barragem das Pedrinhas, a gente teria realmente como viabilizar esse projeto, contar com o apoio dos órgãos, quem sabe com emendas parlamentares, para realizar esse marco histórico para a nossa cidade. Porque quando a gente fala, a gente percebe que os olhos do limoeirense voltam a brilhar. Essa semana eu fui lá almoçar com algumas pessoas do partido, e aí os donos das barracas, que lá estão, doutor, isso aqui vai ficar muito lindo com aquele projeto que a senhora está falando. Vai, a gente vai sonhar junto e a gente vai realizar. Então, assim, Limoeiro está precisando sentir que realmente pode acontecer uma grande mudança. E você, se Deus quiser, eu tenho certeza que vai ser prefeita eleita no dia 15, eu vou fazer o seguinte, eu vou levar você junto comigo ao Ministério do Turismo, já para apresentar esse projeto, e vou também pedir uma audiência ao governador Camilo, para que a gente possa levar, como isso também passa de vários municípios, talvez seja até melhor a gente fazer uma ação consorciada dos municípios do Vale para poder discutir o destino turístico, levando também no secretariado, que é o Secretaria de Turismo do Estado, para discutir um plano integrado de turismo para a região e, no que depender também de recursos federais, eu estaria à disposição para colocar emendas para ajudar a tirar do papel esse projeto e realizar esse sonho de Limoeiro. Mais uma vez, eu parabenizo pela visão. Isso é uma coisa que nós temos ainda dificuldades e precisamos que ter uma prefeita como a Mazé vai ser, que tenha visão, enxergue lá na frente, entenda que isso é importante, saia
do feijão com arroz de prefeitura do dia a dia, que isso não faz cidade crescer. O que faz cidade crescer é visão, é liderança, é puxar, é levar para cima, é fazer com que, com tudo isso que ela está fazendo, isso significa, as questões que ela falou aqui, principais, dos dois polos, industrial, agroindustrial e turístico, são questões que vão desenvolver o município, gerar emprego, gerar renda, e esse crescimento econômico ele é distribuído por todos, porque a pessoa que conseguir ser contratada num emprego que foi gerado por uma indústria dessa, ela vai estar consumindo no comércio, esse dinheiro circula, e isso faz com que todos possam crescer com isso. Então, parabenizo mais uma vez a visão de liderança e mais uma vez digo que você conta comigo. Obrigada. Deputado, a gente sabe que a gente está concluindo um hospital regional aqui no Vale do Jaguaribe. Sei também da sua participação, se não uma emenda de 40 milhões, né? Destinação de recursos de 40 milhões para equipá-lo, né? Ele está realmente na fase final de conclusão. Algumas pessoas aqui em Limoeiro têm sugerido que aqui a gente precisava de um curso de medicina na nossa cidade. Eu gostaria de saber se numa futura gestão da Mazemar e da Arimatea Brito a gente poderia contar realmente assim com a sua força para tentar trazer para a nossa cidade esse curso de medicina. Mas ainda há uma proibição feita nacionalmente, acho que, se não me engano, é 2023, salvo engano, existe uma proibição federal da criação de novos cursos de medicina. Foi uma luta do Conselho Federal, na época que em 2017 ou foi 2018, quando saiu a portaria de criação de alguns cursos privados, foi estabelecido um prazo que, salvo engano, são de 5 anos, e acho que vai até 2023, da proibição de abertura de novos cursos, né? Mas apenas por esse prazo estabelecido. Vencido esse prazo, eu faço questão de tentar colocar e trabalhar para que Limoeiro esteja na agenda dos próximos municípios a poder, porque isso o Ministério autoriza qual é o município e o investimento, essas faculdades foram faculdades privadas. E veja que muitos desses municípios não têm a estrutura de saúde que terá Limoeiro com o hospital inaugurado. Portanto, e para o curso de medicina, isso é algo fundamental, porque precisa ter espaço para os internos, para os médicos, enfim. Então, conte comigo para trabalhar isso, vencido esse prazo que há uma obstrução legal e que nós precisamos deixar isso claro. Deputado, assim, eu queria muito agradecer, né? Agradecer as pessoas que estão nos assistindo. Gostaria de agradecer o apoio e a atenção que a gente tem tido de vocês do PSD. Seu pai realmente me convenceu a entrar na política. Ele disse que eu tenho espírito público e eu não posso me perder, olha. Mas é realmente um desafio enorme, né? Uma mudança, vamos dizer, de carreira, né? Eu era apenas advogada e agora eu estou iniciando minha carreira política. Realmente eu quero iniciar essa carreira política pensando no coletivo, não tenho interesse algum de entrar para a política e desonrar ou sujar o nome da minha família, né? Construído realmente com muito trabalho. E aí, assim, as minhas expectativas são as melhores possíveis de poder trabalhar realmente durante 4 anos pela minha cidade, por inaugurar uma nova forma de se fazer política e realmente virar a página aqui em Limoeiro do Norte. Como eu frisei antecipadamente, eu acho que está na hora de Limoeiro desenvolver novamente a sororidade limoeirense, de cidadãos de Limoeiro realmente se unirem e pensarem bem maior, né? E elevar a nossa cidade à categoria mesmo de Princesa do Vale, que ela perdeu esse posto. Para mim ela está realmente bem difícil assim, a situação de Limoeiro hoje. Então, assim, nossa intenção de entrar para a política em Limoeiro do Norte é realmente trazer desenvolvimento de todas as áreas e principalmente mostrar que a nossa região, para todos, que o nosso município, com os nossos cidadãos realmente unidos, Limoeiro volta a ser grande como sempre foi.
Aí eu gostaria também de lhe perguntar quais seriam as suas expectativas para essa nossa futura gestão, a gestão do PSD, né, em Limoeiro, com Mazé e Arimatea Brito. Primeiro que eu quero fazer as palavras que você falou do meu pai, as minhas. Falei no começo da minha fala que enxergue em você o espírito público para que é necessário também buscando fazer uma política diferente, uma nova política, inspirar o povo de Limoeiro a pensar os desafios do seu município, tentar enxergar que o que está aí não fez o que Limoeiro precisava, que precisa se pensar maior. E é por isso, por acreditar em você, na sua liderança, que nós do PSD apostamos na sua candidatura. Porque não é só por ter a certeza, como tenho, de que no dia 15 de novembro você será eleita prefeita, mas é porque eu sei que a partir do dia 1º de janeiro, Limoeiro estará em boas mãos. Tenho a convicção de que, com o seu espírito público, você vai estar liderando um processo de reconstrução do município de Limoeiro e de projeção a nível estadual. Nosso papel nisso, enquanto partido, é poder, como eu já falei, abrindo portas, poder lhe colocar nos espaços políticos e com o prestígio político necessário para que você possa tirar esses sonhos do papel. E nisso você contará inteiramente com a gente. Eu acredito muito que o povo de Limoeiro vai ter aí nesses próximos 12 dias, 13 dias que estão faltando para a eleição, uma oportunidade gigantesca de enxergar que a Mazé é exatamente o que nós precisamos. Alguém que pense grande, que sonha um município, que está dedicada e que terá todo o cuidado e a responsabilidade necessários para liderar um processo de crescimento do município de Limoeiro, resolvendo os problemas na saúde, resolvendo os problemas na educação, resolvendo os problemas de infraestrutura mais básicos. Nisso, o que for necessário também de apoio político para buscar os recursos, nós vamos estar à disposição, e também pensando no desenvolvimento, na geração de emprego e de renda, porque com a economia circulando, mas como você bem falou, gerando emprego, abrindo empresas novas, a economia crescendo, todos os outros problemas se diminuem mais rapidamente. Diminuem os problemas de saúde, diminuem os problemas de educação, diminuem os problemas de segurança, e com a maior circulação de mercadorias e de serviços, a prefeitura aumenta a arrecadação para ter mais dinheiro para fazer obras que o município precisa. Por isso que acreditamos em você, confio no seu trabalho, confio muito na sua eleição, e precisamos pedir para que todos os amigos que estão nos assistindo, todo o povo de Limoeiro, possa, no domingo, dia 15 de novembro, sair de casa e lembrar de votar 55, que, sem dúvida, é o melhor para Limoeiro. Agradeço, deputado. Muito obrigada, boa noite. Fica com Deus, tá? Um abraço a todos os nossos web espectadores que nos acompanharam. Fraterno abraço. Agradeço a todos, e no dia 15 de novembro, lembre-se, vote 55.